Vamos abrir no Salmo 32. Queria dar último recado nesse Salmo. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atinarão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, o tema que eu propus nesse salmo é justamente sobre a aflição de origem pecaminosa. O salmista está sofrendo porque ele pecou contra Deus e agora ele faz essa oração de confissão. Nós aprendemos já aqui nesse salmo que o pecado produz infelicidade. A pessoa que peca, ela se torna uma pessoa infeliz. O salmista diz: restitui-me a alegria da tua salvação, não é? Então, nós precisamos entender que quando nós pecamos contra o Senhor, há uma tristeza que inunda o nosso coração. A consciência culpada tira o espírito da alegria em nossa vida. Também nós vimos que essa aflição não é só interna ou emocional, ela também pode ser física, porque ele diz que os ossos, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Uma das disciplinas que Deus pode atingir o pecador é ferindo o pecador, colocando uma enfermidade no pecador. Também nós observamos que quem está causando tudo isso é a mão pesada do Senhor contra o pecador. Ele diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então vejam, meus irmãos, que ele está sofrendo na alma, está sofrendo no corpo por causa dos seus pecados. Vimos ainda que a aflição pecaminosa necessita da graça divina. Quem pecou precisa do perdão. E perdão não é obrigação, é uma graça de Deus. Ele não tem obrigação de perdoar. Aprendemos ainda neste salmo que a aflição de origem pecaminosa precisa ser confessada. Ele diz aí no versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade
não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus perdoa, mas a condição é a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A sexta afirmação quanto ao tema, nós afirmamos que a aflição de origem pecaminosa, quando obtida a libertação, quando a pessoa é perdoada, quando a mão do Senhor que pesava é retirada, isso vai despertar muitos a recorrer a Deus. O salmista, ao fazer essa confissão, está nos estimulando a procurar ao Senhor se porventura caímos em desgraça. Porque se Deus o perdoou, Deus também poderá nos perdoar. Ele cometeu o assassinato, ele cometeu o adultério e Deus o perdoou, né? Então nós somos incentivados a buscar ao Senhor. A aflição de origem pecaminosa será agora é a nova afirmativa, né? Que nós vamos discutir agora. Aí está em 7. A aflição de origem pecaminosa será um instrumento despertador para reconhecer a grandeza de Deus. Quando nós pecamos, nós perdemos a visão. E a disciplina vem com esse intuito de restaurar a nossa visão. Veja aí o versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Nós aprendemos nas Escrituras que Deus é e como Ele age. Quem é Deus e o que Ele faz, seus poderosos feitos. Mas muitas vezes